Olá, tudo bem? A pedido, né? Então, eu estou gravando aí uma aula sobre ângulos. Ela vai ser composta de três partes, né? A primeira parte, uma parte teórica rápida, onde eu vou apresentar alguns conceitos iniciais. Apenas isso, tá? Então, vai ficar dúvidas, então eu vou só passar pelos conceitos, para não ficar muito extenso. A segunda parte, eu vou passar como alguns exemplos. E a terceira parte, eu acho mais legal que eu vou fazer alguns exercícios, tá? É uma parte da trigonometria, uma das partes assim que eu acho muito importante. Aliás, a trigonometria como um todo é importante, tem muita coisa, né? E a trigonometria, ela dá bastante problemas aí com os alunos. Então, gravando aí a pedido, né? A demanda aí, alguns alunos aí me pediram para eu fazer essa gravação. Eu espero poder ajudar da melhor forma possível. Então vamos lá. Então a parte inicial, né? Ângulo. Ângulo o que, que é? Uma abertura, tá? Uma abertura entre duas retas, tá? Então nós temos lá uma parte, um pontinho que começa a abertura é o vértice. Basicamente, aqui ó, um exemplo de ângulo. Então a parte O, né, é um vértice, tá? E nós chamamos, então, olha aqui, o vértice está aqui, bem na pontinha, né, bem no encontro entre as duas retas, e aqui nós temos uma medida chamada de ângulo. Então, dois lados, tá? Então, essa parte é o ângulo. Normalmente se representa com letra grega. Aqui, às vezes, assim, na hora que vai fazer o exercício, tudo, como a gente não está na lousa, está no computador, eu utilizo letra normal mesmo, porque para facilitar, mas o normal é letra grega, tá? E as retas, letra maiúscula, né? É normal aqui, tá? Então essa aqui é a medida do ângulo, tá? Aqui nós temos dois ângulos, né? O ângulo convexo, que é o ângulo de dentro, e o ângulo côncavo, que é o ângulo de fora. Tudo bem, pessoal? Novamente, olha, beta, né? Beta, letra grega, alfa, beta, é assim que se representa normalmente, tá? Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos os tipos de ângulo, tá? Então só vou apresentar e depois a gente vai trabalhar com isso, tá? Então, nós temos um ângulo convexo. O ângulo convexo ele vai de 0 a 180 graus, tá? Então são ângulos menores. Eu gosto de falar que são ângulos menores que 180 graus, tá? Então, dentro dos ângulos convexos, nós temos o ângulo agudo, né? Que ele é menor ainda, ele vai até 90 graus, né? Aliás, ele é menor que 90 graus, né? Essa é a definição certa. Nós temos um ângulo reto, nós vamos trabalhar bastante, inclusive alguns exercícios, falar, ele é reto em tal, ele é reto em tal, ele é reto em B, né? Ele é retângulo em B, também tem essa denominação, significa um ângulo reto. Ele é representado por esse quadradinho. Então toda vez que você for olhar uma figura, né? A figura você olha, mas eu acho que é 30 graus. Não, não acha. Tem que ter um cálculo, tem que ter uma lógica para ser 30 graus, para ser 60 graus. É sempre assim, tá? Então eu gosto de falar isso para meus alunos. Cuidado, né? Ah, mas ali tá parecido. Tá parecido, mas não é. Tá? Depende. Então, se aí nesse caso, eu posso afirmar que é 90 graus, quando tiver esse quadradinho aqui, tá? Que é um ângulo reto. Ângulos obtusos, eles são maiores, né, eles são maiores que 90 graus, mas eles não são menores que 180 graus, né? Então, quando o ângulo é igual a 180 graus, a gente fala que é um ângulo reto. Não, desculpa, um ângulo raso, tá? Então, aqui eu acabei nem colocando, mas é um ângulo raso. Tá ok? Bom, isso aqui é importante, tá? A hora que nós formos fazer o exercício, tá? Então, nós temos os ângulos complementares, tá? Então, são ângulos que juntos, a soma deles, somado eles, formam 90 graus. Isso aí nós vamos ver os exercícios e eu vou comentar diretamente, tá? Então, é importante, e seria legal anotar isso aí, anotar essa figura aqui. Então, isso aí é uma situação de ângulos complementares e ângulos suplementares, quando a soma dos dois ângulos, ela dá 180 graus. Opa, aqui ó, né, detalhe, né? Ângulo ômega e mais um ângulo θ, ele dá 180 graus. Bom, aqui deixa eu só expor, eu me arrependi de colocar essa animação. Na aula tudo bem, né? Mas aqui, então nós temos os ângulos adjacentes, que são um do lado do outro. Eles são conhecidos com esse nome, adjacente. Alguns problemas falam, dois ângulos adjacentes formam. Então, o que é isso? Por que são adjacentes, né?
Um tá na frente do outro? Não, pelo contrário, um tá do lado do outro. É a mesma coisa que vizinhos, tá? Aqui, quando a gente fala ângulos consecutivos, é essa situação aqui, tá? Então a gente fala que é a vizinhança, né? É mais ou menos isso, tá? E quando a gente fala que é o ângulo oposto, toda vez que nós temos o ângulo oposto, né? Nessa situação aqui, né? Nós falamos que são ângulos congruentes. Eles são iguais, tá? Então, em cima e embaixo também tem dois ângulos congruentes, né? A gente poderia chamar de beta, agora que eu estou dando uma olhada aqui, poderia ter colocado ali, né? São ângulos também congruentes, e eles são iguais, tá? Nesta situação, se tiver uma reta, tá? Então, existe essa situação aí. Aqui, eu gosto dessa situação também, né? Então, aqui, no geral, nós temos ângulos internos, ângulos externos, né? Mas, no geral, aqui, ó, nós temos uma situação. Se isso aqui tem uma reta, né? Nós temos uma reta, né? E aqui tem duas retas paralelas, tá? Elas têm que estar paralelas, tem que estar escrito em algum lugar. Reta A e reta B é paralela. Tem que estar escrito. Ah, mas parece paralela. Não, então não são paralelas, tá? Se tiver duas retas paralelas, tá? E nós temos uma reta aqui, ó, secante entre elas. Então, com certeza, acompanha ali, ó. O 1 é igual ao 3. O ângulo 1 é igual ao 3. O ângulo 5 é igual ao 7, tá? O ângulo 8 é igual ao 6 e o ângulo 4 é igual a 2, tá? Aliás, o ângulo 6 é igual a 4 também, né? O ângulo 7 ele é igual a 3 também, né? Então a gente pode ver essa situação aqui. Eu gosto, assim, alguns exercícios, né? Eu até falo assim, ó, do Z, né? É uma besteirinha que se aprende em cursinho e continua, né? Vem dessa reta, deixa eu tentar movimentar. Olha aqui, ó, tem esse vértice aqui, ó, vem aqui e vem aqui, ó, né? Então aqui nós temos o 4, né? Eu usei muito isso aqui, o 4, ele é praticamente igual ao 6, tá? Se tiver esse Z aqui, esta situação, você pode ter certeza. Você tem uma escapatória por aí. Na verdade, eu tô mostrando aqui, ó, aqui em vermelhinho dá para ver, ó. Este ângulo é igual a esse, né? Já pega por aqui, ó, né? Automaticamente esse ângulo também é igual a esse. E esse aqui é um suplementar, né? O ângulo 4, o ângulo 3 são suplementares, né? Existe esta situação aqui. Eu gosto de falar que essas aqui são ferramentas para sair de algumas enrascadas de alguns exercícios, tá? E assim, não é só ângulo, entra na parte de triângulo também, porque como você tem esse domínio aqui dessas propriedades, você consegue facilmente sair de várias situações, né? Daí que eu acho que essa matéria é interessante. Aqui, ó, então, aqui nós temos as propriedades, né? Outra propriedade do ângulo, né? Nós temos uma linha aqui, né? Poligonal, né? E essa linha poligonal, tudo que tem de um lado, né? X e Y somado, você faz essa soma aqui, é igualzinho que tem do outro lado. Então, os ângulos do lado esquerdo são iguais aos dos ângulos direito, né? Então, assim, né? Então, olha lá, se você somar o ângulo θ, beta e alfa, ele é igual, a soma é igual, dá o mesmo resultado de x mais y, dos dois ângulos. Tudo bem, pessoal? Então, essa propriedade é bem importante. Eu coloquei essa setinha aqui para movimentar aqui. Olha lá, então, o que nós temos aqui? Nós temos essa situação. A gente vai tendo vários ângulos consecutivos aqui, ó. Mais esse aqui de fora aqui. Então, quando a gente tem esta situação, tá? Então, a soma desses ângulos é 180. Como vai? Deixa eu ver, eu coloquei aqui no resuminho, né? Deixa eu apertar o Enter. Aqui, ó. A soma ângulo alfa, beta, teta, né? Esse aqui é esqueci o nome. Epsilon também é 180 graus, todos eles. Tá ok? E essa é a última situação apresentada aqui, né? Quando nós temos aqui, ó, ângulos de lados perpendiculares, né? Então, quando você tiver esta situação, a soma deles vai dar 180. Então, uma outra forma de você também sair de alguns exercícios, de algumas enrascadas. Ok? Então, não perca aí a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos dar uma olhada em exemplos, né, na aplicação, onde que é utilizada essa aplicação, você vai entender por que essas propriedades elas são extremamente importantes,
né? Porque que eu me atento muito a essas propriedades e elas são utilizadas. Então, faça um resumo, tá? E use esse resumo ao longo que você for resolver o exercício. Você está estudando dessa forma, tá? Então, não tem que decorar essas regras, isso é extremamente importante. Então, até o próximo vídeo e muito obrigado aí pela você estar assistindo e colaborando aí com os nossos vídeos.